Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Maurício, tenho 18 anos e moro no sertão do Piauí. É uma pequena cidade chamada Picos. A média da população na cidade é de quase 84 mil pessoas. Fica a 313 quilômetros de Teresina. O relato que vou contar não é sobre mim, e sim do meu avô Marcelino. Como vi aqui no seu canal, tem muitos relatos de pessoas das décadas passadas e mostrei ao meu avô alguns vídeos. E ele então resolveu me contar uma história bem tenebrosa e que vou relatar aqui para vocês. Vou descrever a história do meu avô em primeira pessoa para que possam entender melhor o relato. Me chamo Marcelino, nasci e me criei na cidadezinha de Picos, no Piauí. Hoje estou com os meus cansados 69 anos de muita batalha e luta. Hoje estou aposentado, mas já trabalhei muito nessa minha vida aqui no sertão. Vou contar algo que aconteceu comigo, que nunca esquecerei e fica comigo como aprendizado. O ano era 1975. Era um jovem de 20 anos de idade e estava noivo da minha morena Cecília. Mas o pai dela só liberava o casamento quando eu tivesse um pedaço de terra e uma casinha, nem que fosse de taipa. Nessa época, eu morava com os meus pais e ajudava eles na roça. Me acordava cedo para ir trabalhar, mas só que esse serviço não estava conseguindo juntar dinheiro para me casar com minha noiva Cecília. Eu estava em um bar com os meus amigos, quando chegou um homem muito alto, branco, procurando gente para trabalhar em uma fazenda bem longe. Meus amigos recusaram, mas eu me interessei e perguntei: "Senhor, ganha bem nesse serviço?" E ele disse que sim. Ele falou que o valor era alto e que seria pago por mês. Aquele valor que ele falou, eu nunca ia conseguir ganhar com as lavouras do meu pai. E com 6 meses trabalhando para ele, já dava para comprar meu terreno e fazer a minha casinha para eu morar com minha amada Cecília. Eu me aproximei e perguntei onde ficava, e ele me falou os locais que passava até chegar no seu sítio. Isso tudo aconteceu em uma quarta-feira. Marquei com ele que estaria na próxima segunda-feira para trabalhar. Como era longe, eu iria a pé mesmo, pois nessa época os transportes eram escassos e quase não tinha rota que fizesse aquele trajeto. Então eu não tinha muitas opções. Fui na casa da minha noiva para me despedir e avisar que passaria uns meses trabalhando longe para conseguir dinheiro para o nosso casamento e comprar nosso terreno. Ela me pediu para ter cuidado e me deu boa sorte. Falei então para os meus pais e eles concordaram. E por se tratar de um bom trabalho, era somente assim que eu iria conseguir comprar minha casa. Quando foi pela madrugada da sexta-feira, peguei minhas roupas e fiz uma trouxa. Peguei também minha garrafa de cabaça, enchi de água e pedi a direção de Deus. Em seguida, saí rumo a essa fazenda. Andei a manhã toda e quando foi meio-dia, fui atrás de algo para comer. Peguei minha baladeira e fui atrás de algum bicho para eu poder almoçar. Consegui pegar um pássaro, então eu assei e comi com um pouco de farinha. Quando eu reparei que a minha garrafa estava rachada e que minha água tinha quase tudo vazado pela rachadura. Peguei, tomei a água que tinha e segui em frente. Quando chegou a noite, eu não tinha mais água e nem comida. Resolvi então descansar debaixo de um pé de cajueiro que tinha ali no caminho de terra. O céu estava iluminado por causa da lua cheia. Aí pude ver uns pés de bananeira e peguei umas folhas e forrei o chão e fui dormir. Cris e amigos, foi quando eu ouvi um grito tenebroso que me fez dar um pinote tão grande que quase infartei. Olhei para todos os lados e não vi nada, mas os gritos continuaram ao longe. Nesses caminhos de mato
tem muitas assombrações, sem sombra de dúvida, mas eu ia ficar ali no meu cantinho até de manhã e tentar descansar para eu poder conseguir chegar ao meu destino. Quando estava quase amanhecendo, me levantei e segui em frente, até que vi um local com algumas cabras e logo pensei, deve ter criador de cabras por aqui, mas eu olhei para todas as direções e não vi nada. Me aproximei daquelas cabras e vi que ali tinha uma poça de água e que elas estavam bebendo, porém a água estava imunda. Aquela poça de água me deu nojo, mas então pensei, é melhor do que ficar com sede. Enchi minha cabaça mesmo rachada e segui em frente. Peguei algumas frutas no caminho, no qual eu me alimentei, pois eu não queria fazer muitas paradas porque queria chegar logo no sítio. Só que o cansaço tomou meu corpo e parei para descansar. E em seguida acabei dormindo debaixo de uma árvore grande. Quando de repente deram um sopro forte no meu ouvido e eu tomei um susto daqueles. Olhei para todos os lados novamente e não vi nada. Só consegui ouvir umas gargalhadas. Na mesma hora me levantei e segui em frente. Cris, eu não sei dizer que horas eram, só sei dizer que era pela madrugada. Passei a noite inteira caminhando, somente sendo iluminado o caminho pela luz da lua que brilhava no céu. E que de vez em quando eu escutava uns estrupelos dentro dos matos e risadas macabras. Mas não parei, fiquei rezando as rezas que eu sabia e não sabia. Até que pela manhã cheguei à bendita fazenda. Chamei o patrão e logo ele mandou fazer várias coisas. Nem comida me ofereceu, sabendo que eu tinha caminhado léguas para chegar na fazenda dele. Mesmo com fome e cansado, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei para almoçar, ele falou que ele só dava as refeições uma vez no dia, que era no final do expediente. Eu fiquei indignado com aquilo. Já estava arrependido de ter deixado minha casa e eu pensei melhor que não valia a pena aquele sacrifício nem mesmo para casar com minha Cecília. Respirei fundo, comi uns cajus que tinha lá e continuei trabalhando. Mas aí eu reparei, parecia que tinha somente eu como funcionário naquela fazenda tão grande. Mas logo me toquei o porquê. Com um patrão desse, com toda certeza, ninguém queria trabalhar para ele. Eu ia tentar ficar pelo menos naquele inferno uma semana para não dar viagem perdida e receber alguma coisa. Quando foi final da tarde, ele me levou para uma casa do lado da casa principal e disse que eu moraria ali. Quando eu entrei naquela casa, me deu um calafrio que gelou a alma. Mas eu não falei nada. Ele disse que quando a comida estivesse pronta, me chamaria. Em seguida, peguei a água da cacimba e fui tomar um banho. Com poucos minutos, ele grita me chamando para comer. Cheguei em uma parte da casa, parecia ser uma área bem grande, com uma grande mesa de madeira e 2 bancos compridos. Fiquei ali aguardando. Eu ouvi várias pessoas ali conversando, mas eu não cheguei a ver ninguém. Achei estranho, mas fiquei na minha. Então, foi aí que ele chegou com um prato de comida. Parecia ser resto de alguém. Eu fiquei tão puto com aquela situação, mas a fome era maior. Por fim, acabei comendo aquela comida de porco. Eu já estava decidido mesmo que iria embora na próxima sexta-feira e queria tentar aguentar esses 5 dias. Peguei minha rede e armei, pois eu estava muito cansado, tanto pela viagem quanto pelo serviço que trabalhei no dia. Dormi um pouco, até que fui jogado para fora da minha rede e bati minha cabeça na parede. Fiquei atordoado com aquela situação. Uma voz masculina muito grossa me falou: "Sai já da minha casa." Eu, sem entender aquilo, fiquei sem ação. Aquela coisa pegou na minha perna e me jogou novamente na parede.
Queridos amigos, naquele local não tinha uma lamparina, nem vela. A única iluminação que tinha era da lua, entrando um pouco pela fresta da porta, e pude ver uma coisa mais escura do que a escuridão. Ele gritava de ódio e dizia: "Eu vou te matar, vá embora." Quando ele pegou minha perna novamente e me ergueu, eu comecei a clamar por Deus. Chamei: "O sangue de Jesus tem poder, por favor, me salva." Nessa hora, aquilo me soltou e eu caí no chão. Eu tentava sair da casa e não conseguia abrir a porta. Fui apalpando as paredes até chegar na janela, e ela também não abria de jeito nenhum. Foi então que aquilo pegou o meu outro braço novamente e me puxou. Aquilo era muito alto e eu ficava suspenso no ar. Eu novamente pedi ajuda ao nosso Senhor Jesus Cristo. "Senhor, me lava com teu sangue em nome de Jesus." E novamente aquilo me largou. Eu fiquei várias vezes gritando, clamando por Deus e tentando sair daquela casa maldita. Até que consegui chegar à cozinha e vi um basculante na parte de baixo da porta da cozinha. E eu corri clamando por Deus. E aquilo soltava uns berros assustadores que fazia tremer a minha alma. Graças a Deus, consegui sair daquela casa maldita. Se eu fosse mais cheinho, eu não tinha conseguido sair por ali. Corri feito um doido, até que tropecei em algumas cruzes na saída da fazenda. Fiquei assustado com tudo aquilo e que aquela coisa continuava soltando seus gritos medonhos, gritando para eu ir embora. Só que também ouvi vozes de outras pessoas, como mulheres, crianças chorando, gritando, pedindo ajuda. Aqueles lamentos eram assustadores. Foi muito tenebroso tudo aquilo. Eu nunca tinha presenciado algo tão maligno. Corri muito, até que, graças a Deus, não ouvia mais aquelas visagens. Passei o dia e a noite andando sem parar. Não sei de onde tirei tantas forças, até que cheguei pela madrugada em casa, batendo na porta desesperado, e meu pai correu e abriu. Assim que ele abriu a porta, caí no chão e desmaiei. Só fui acordar no final da tarde do outro dia e meu corpo estava todo dolorido. Então eu expliquei tudo para meu pai e minha mãe. Minha mãe falou que teve um sonho de um demônio que estava me perseguindo. Passou-se mais ou menos 6 meses. Já estava trabalhando em um sítio aqui perto, quando eu escutei uma conversa entre meus amigos companheiros de trabalho. Eles falaram que acharam vários corpos naquela fazenda em que eu fui e que o caseiro tinha tirado a vida de todos que moravam na casa dele e na casa do patrão, porque a esposa do patrão se recusou a ter um caso com ele. Ele ficou doido por causa da recusa. Foi então que ele pegou uma espingarda e saiu atirando em todos. Parecia que um demônio tinha entrado no escuro dele. O dono da fazenda foi atingido, mas conseguiu sobreviver e por causa disso ele não gira bem das ideias. Tem costume de maltratar os seus trabalhadores e que ninguém consegue ficar lá. A família do dono da fazenda foi enterrada ali mesmo. E segundo boatos, se escutam gritos de mulheres e crianças pedindo socorro. Quando eu ouvi aquilo, eu perdi as forças nas pernas e acabei caindo. Acho que minha pressão baixou. Meus companheiros de trabalho me perguntou o que houve e eu não quis dizer a verdade. Preferi ficar na minha e, graças a Deus, depois de 1 ano de noivado, consegui casar com Cecília. Construímos nossa casa, tivemos 6 filhos e 14 netos, e que um deles está escrevendo esse relato para vocês. Muito obrigada a Cris e os ouvintes desse canal, e por ter dado espaço para contar a minha história de visagens e assombrações.